E aí galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Caio. E meu nome é Bruna. Nós criamos esse canal com o objetivo de ajudar as pessoas em várias questões do dia a dia, família, relacionamento, filhos, religião, política e o que tiver em alta a gente vai estar comentando. Nesse vídeo falaremos sobre as 5 mudanças que vivemos depois do nosso primeiro filho. É isso aí. Nosso primeiro tema é sobre rotina e como vocês podem ver aqui, estamos com a participação especial do nosso filho, Caleb. Diga oi, pai. Não vai dizer não. Eu vou citar sobre o tempo livre, antes e depois dos filhos. Quando a gente é um casal, a gente tem muito tempo livre, a gente pode sair para qualquer lugar, a gente pode ter essa liberdade de voltar e sair no horário que quiser. Isso é bom, mas quando a gente tem filho, tudo tem que ser pensado no filho. Então a rotina, desde o acordar até o dormir, vai girar assim em torno dessa criatura que exige muita atenção. Então, o que eu aconselho? Se você ainda não tem filhos ou você tá grávida e tudo mais, aproveite seu tempo, aproveite, porque depois dos filhos, depois do filho, né, muda totalmente, tudo é relacionado ao seu filho e você não tem essa liberdade, principalmente a mulher. A mulher não tem tanta liberdade de sair quanto o homem vai trabalhar, vai cortar o cabelo, ele consegue rapidinho sair. Agora a mulher, ela fica ali 24 horas servindo, cuidando de uma criança. E agora falaremos um pouco da rotina cansativa e estressante. Bom, pra mim não é tanto estressante, é mais cansativa, né? Por conta do trabalho. Eu trabalho das 7 às 5 e eu chego em casa e tenho que cuidar da bênção, né? Então, tipo, antes, quando eu chegava em casa, eu sentava, deitava, jogava, às vezes até dormia. Agora não tem mais esse tempo livre. Não tem mais esse tempo livre, porque ela vai estar fazendo alguma coisa. Aí pra ela é estressante, pra mulher sempre é mais estressante, porque ela passa o dia todo com o bebê. E o bebê chega a um certo ponto que ele não para quieto, meu irmão. Só quando dorme, você só tem algum momento pra fazer alguma coisa quando dorme. O fato também de que você tem que estar com a atenção dobrada. Toda atenção, todo cuidado, para falar a verdade, é pouco, porque a criança tá aqui, tranquila. Você abaixa e pega alguma coisa que caiu, o menino já tá subindo no sofá, tá descendo do sofá, tá querendo subir escada, se jogar de escada. Então você tem que estar todo o tempo atento, você não pode... Não é que você não vai fazer, mas é que você não pode. Você literalmente não pode tirar o olho, porque quando você tira o olho, meu irmão, sempre acontece alguma coisa aí. É assim que funciona. Não tem que ter só atenção em cuidado, né? Tem que ter atenção também em educar a criança, dar atenção, participar mesmo da criação da criança. E esse tempo livre que você tinha antes, você não vai ter. Então pode se tornar cansativo e estressante, como ele citou aqui, né? E Como ele. como meu marido citou, pode se tornar cansativo e estressante, porque vai ser uma mudança radical, né? Sim, exatamente. Não é que você vai... Você tem que tirar seu lazer também, independente de você estar criando e cuidando da criança. E no dia você vai ter que tirar um momento para ficar tranquilo, para fazer alguma coisa, sei lá, para fazer um hobby, para ler, para estudar, para fazer qualquer coisa. Mas a prioridade sempre vai ser seu filho, né? Isso, a rotina, tudo vai girar em torno dele. Exatamente. Ele vai ser o centro das atenções, literalmente. Por um bom tempo. E agora a gente vai falar sobre prioridades. A prioridade principal sempre vai ser o seu filho, né? Óbvio. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é dinheiro. Dinheiro é uma das prioridades, porque você vai precisar de dinheiro para tudo. Literalmente para tudo. Não é a prioridade principal, né? Mas tudo gira em torno disso. Porque se a criança se machucar, se a criança pegar uma febre, se a criança precisar de roupa, precisar de um remédio, de qualquer coisa. Então tudo gira em torno do dinheiro. E acaba que o dinheiro precisa e tem que ser uma prioridade. Isso, por quê? Porque você vai suprir as necessidades básicas do seu filho, que é uma fralda, que é uma pomada, um remédio. Tem questão também da alimentação. Graças a Deus, nosso filho, ele toma leite, eu consigo amamentar, mas tem mães que não conseguem, tem um gasto a mais com fórmula, com leite. Tem bebês que têm alergias a tal leite que é mais caro, então tem todas essas questões. Então o dinheiro é sim uma prioridade. Você não vai mais você vai priorizar os gastos do seu filho, né, ao invés de você. Exato. E tudo é relacionado com ele. Também tem a prioridade que vai ser o segundo tópico que vamos falar aqui agora, que tudo vai ser relacionado ao seu filho. Se você sair, você vai ter que se preparar, né? Deixar tudo certinho para sair com ele da forma mais segura possível. Você não vai poder mais sair de ônibus, você vai ter que investir em um Uber ou então em um carro. Tem todas essas questões, porque antes era só você
que seu marido, e vocês conseguiam fazer tudo. E a gente se vira, né? Mas com filho aí é outra história, outro papo. É coisa totalmente diferente. Até o ambiente em que você está inserido, morando ou convivendo, né? Eu acho que você tem tudo que ser pensado quando você tem um filho. A gente mesmo, antigamente, alguns meses atrás, a gente morava em um local onde tinha uma certa movimentação, assim, né? Acho que já dá para entender. E tinha também muito barulho, paredão, aí tinha alguns problemas com a casa, a gente chegamos a ter até alguns problemas com a vizinhança, né? Então, tipo, não é um ambiente saudável para você criar uma criança. Eu sei que a gente está acostumado com isso, mas a realidade é que não é um ambiente saudável nem para uma criança e nem para um adulto. Então, isso também é coisa a se pensar e às vezes você não se preocupa, mas quando você tem um filho, é totalmente preocupante, você passa a ter outra visão de certas coisas. Quer dizer, na verdade, de tudo, né? Exato. Tem até uma frase que eu gosto muito, que você só vê o quanto o ambiente te afeta quando você sai dele. Então é muito importante. Priorize o dinheiro, em dar um lar saudável com o seu filho, ter um ambiente saudável, porque criança não merece crescer no meio de bagunça, de barulho, de um ambiente tóxico mesmo, que acaba até dificultando o desenvolvimento do seu filho. Exatamente. Se você não pensa em você, nessas coisas, pense no seu filho, porque ele de fato ele vai precisar disso. A gente adulto, a gente acostuma, a gente sabe levar as coisas, a gente sabe como absorver e tirar o melhor de tudo. E a criança não. Ela vai se acostumando com aquilo que está vivendo e quando você vai ver para poder mudar, para você poder educar, é difícil. Então, priorize sempre o desenvolvimento da criança, porque nós já estamos desenvolvidos. Exato. E tudo tem que ser pensado previamente com a inclusão do bebê. Se você está de mudança, como a gente já falou, né, você tem que pensar se o ambiente é bom para o bebê. Se você está em algum lugar e você vai sair ou você quer sair, você tem que pensar se aquele lugar é bom para o bebê. Então você sempre tem que ter isso em mente. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer lugar que você vá, você tem que procurar entender se aquele ambiente é bom para que a criança esteja. E é isso. Resumindo, as prioridades é você ter um dinheiro ali para suprir as necessidades do seu filho, é você priorizar também a educação e o lar onde seu filho vai crescer. E o nosso terceiro tópico é sobre conexão e relacionamento do casal. No nosso caso, a gente melhorou muito como casal depois que a gente virou pais. A gente conseguiu se conectar ainda mais, nos encontramos muito felizes, muito apaixonados, muito assim, curtindo mesmo a nossa maternidade e paternidade. Mas infelizmente tem casais que acabam enfraquecendo. Tanto que tem até um estudo que fala que depois que o casal tem filhos, a tendência é separar por causa da rotina, do estresse em si, né? De tudo que engloba ter um filho, são várias questões. Exatamente. Nós, hoje em dia, como casal, estamos muito bem melhores resolvidos, ligados e tudo mais no sentido positivo. Maduros também. Maduros também, sim, exatamente. Antes de nosso filho, a gente já tinha um relacionamento bom. Só que a gente às vezes se envolvia em brigas desnecessárias por coisas bestas. Às vezes ainda acontece, porém com muito menos frequência mesmo do que antes do nosso filho. De fato, ele só veio a agregar e ele ajuda e ensina a gente todo santo dia. Então, tente estar próximo, né, da sua esposa, do seu filho, mesmo que difícil. Os hormônios também, as emoções, às vezes tendem a tomar conta da gente, mas precisamos pensar com a consciência e procurar o que é melhor. Não que seja fácil para todo mundo, não é. Cada pessoa tem o seu jeito de lidar com cada situação, mas para a conexão e para o relacionamento é sempre bom você tentar dar voz à razão do que à emoção. Isso, dependendo da rotina e de como você resolve as situações, o casal vai fortalecer ou então vai acabar tendo aquele distanciamento. Porque é uma rotina interessante. Graças a Deus, o nosso filho também é muito tranquilo. Temos uma rotina ótima, ele dorme a noite toda, mas tem casos de crianças que não dormem a noite toda, que choram. Tem crianças que ficam doentes com muito mais frequência também. Então, são coisas que vão gerando ali pequenos estresses na vida do casal que acaba enfraquecendo. Mas também pode sim fortalecer o casal, né? E fazer uma família forte. E um conselho que nós damos também é tirem um tempo de lazer para vocês. Eu cheguei a falar isso no começo do vídeo, né? Eita. Mas tirem um tempo de lazer para vocês. Se quando o bebê já tiver se você tiver alguém de confiança, quando o bebê tiver mais novo, mais velho, quando já tiver 1 ano, alguns meses, se for de confiança mesmo, você pode deixar com alguém até um pouco mais cedo
e você tirar um tempo de lazer para vocês. A gente só veio ter esse tempo de lazer com o nosso filho perto de fazer 1 ano, que ele ficou com minha sogra, e a gente deu um passeio rápido, só eu e ela. Mas antes disso a gente não sabia o que era ter um tempo nosso. Mas a gente tirava o tempo pra gente junto com ele. Então eu esperava ele dormir pra gente conseguir ter um Isso. tempo pra nós ali. E não precisa de muita coisa, não precisa de muito luxo, só precisa de vocês dois, é na simplicidade mesmo que as coisas florescem. Você fazer um hambúrguer, você fazer um macarrão. Eu tô citando bem específico porque as coisas que a gente faz, um cuscuz, assistir um filme, uma série, até montar um quebra-cabeça, coisas simples mesmo, é um tempo pra vocês. Porque vocês vão estar interagindo ali, vocês vão estar ligados, conectados, e isso é muito bom pra vocês dois. Porque além, né, de pais, vocês são um casal também. Então vocês têm que estar sempre nutrindo esse amor, esse tempo aí de qualidade entre vocês dois, para que não ocorra, né, de vocês se distanciar. E deixar caindo na rotina, né? Também. Que também é muito complicado. É uma situação problemática. O ponto é um novo amor, você sente um novo amor. Normalmente, né, durante a nossa vida, a gente sente o amor da nossa mãe pela gente, ama o nosso marido ou a nossa esposa, mas quando a gente ama um filho, quando a gente aprende, quando a gente vê, é um amor tão forte, é um vínculo tão forte assim, que é o instinto, né, de mãe e pai amar. Infelizmente acontece várias situações aí de mães e pais que perdem amor pelos seus filhos e acabam, né, abandonando e tudo mais. Mas na natureza mesmo, a mãe e pai foi feito para proteger, então é aquele elo muito forte mesmo, e que cresce a cada dia, é um amor que expande o coração, tipo, dá vontade de ter mais filho, é um amor assim, gente, indescritível. Exatamente. Algo que você daria à sua vida mesmo, aquele amor sacrificial, né, que é o amor de Cristo. E isso é muito lindo, porque a gente vai aprendendo a cada dia mais a servir, a estar ali, e é indescritível, não tem nem palavras para descrever o amor por um filho. Quando você vê ele sorrindo a primeira vez pra você, ele aprendendo a fazer as coisas, tanta coisa, gente, que a gente fica apaixonado. Exatamente, tipo, a gente mesmo, a gente já sabe como é o mundo, né? Mas eles aprendem tudo do novo e é muito lindo, é maravilhoso você ver um ser se desenvolvendo a partir do absoluto zero. Ele aprendendo tudo aquilo que a gente já está acostumado, o que pra gente é simples, com o mundo do dia a dia, pra ele é algo fantástico. E é bonito de fato você ver isso acontecendo, né? E realmente é um amor tão forte que é indescritível. Indescritível mesmo. Muda a sua percepção de mundo, sua percepção de como lidar, tratar com as pessoas. Tudo muda. Literalmente tudo muda. E também, né, tem o fato de você ser amado pelo seu filho. Você sentir aquele amor que ele está demonstrando por você. Isso é maravilhoso. Você dormir, você acordar, olhar pro lado e tá recebendo uns tapas na cara. E aí quando você abre o olho tem um sorriso. E banguela é indescritível. É indescritível. É muito bom você ser pai de fato. É muito bom. Ser mãe, ser pai, viver, ter uma família. Você chegar em casa e ter alguém que tá ali esperando. Ali, ó, com os olhos brilhando. É maravilhoso, maravilhoso. Exatamente. Às vezes o dia foi chato, né? O chefe brigou. Teve uma briga na rua, desentendimento, mas quando você chega em casa, meu irmão, que você abre o portão, vem aquele pacotinho correndo, rindo pra cima de você, você esquece todos os problemas, irmão. Esquece todos os problemas. E o quinto ponto que precisamos falar nesse vídeo é paciência e aprendizado. Ter filho exige paciência, amor e atenção, e isso te ensina cada vez mais a servir. De fato, atenção, né, nós já falamos. E a paciência, você precisa ter muita paciência, porque muita paciência para tudo, porque já tem seus afazeres do trabalho, suas atividades, né? Tem um relacionamento que se não tiver ali firmado, né, em concordância os dois, pode ser mais um gatilho para raiva, para estresse, para até surtos mesmo. Então você precisa pedir muita sabedoria a Deus e paciência para saber. Eu como mãe fico o dia todo dentro de casa, né? E a gente exige muita paciência, porque meu dia gira em torno dessa criaturazinha aqui. E ele vai te desobedecer, ele não vai entender o que você vai estar falando. Ele não tem culpa de nada. Por mais que é estressante, a gente falar, tira a mão, ele não vai tirar a mão. Ele vai colocar de novo, várias e várias vezes. Ele vai rir a sua cara. E entre outras situações, gente. Então, exige muita paciência, muito carinho. O cérebro do seu bebê, da sua criança, está sendo formado, ele não sabe de nada das coisas. Não tem culpa, por mais que seu dia tenha sido muito estressante, por mais que ele esteja estressado também, ele não tem culpa de nada. É bom a gente ter isso em mente, porque a gente não... gente, me estressava demais antes. Meu bebê chorava pra dormir e tudo mais, eu me estressava, e às vezes eu gritava,
Ainda chego a gritar um pouco com ele, às vezes quando eu tô estressada. Mas a gente tem que ter em mente que a criança não tem culpa. Não tem culpa. A gente que tem que ter sabedoria em lidar com a criança, né? Com as birras e os desafios que traz junto com ela. Exatamente, a gente tem que ter em mente que a criança ela não sabe de nada, a criança ela não tem a visão de mundo que a gente tem, ela não sabe das consequências de nada do que ela está fazendo, então você é que está ali responsável por ela 100%, qualquer coisa que acontecer com ela ali, a culpa é 100% sua. Se for com o nosso filho, a culpa é 100% nossa, porque você é responsável pelo seu filho e se ele não tem entendimento das coisas, o que acontecer com ele é devido à sua falta de responsabilidade. Porque a criança ela não sabe que o copo quebra, ela não sabe que o vidro quebrado do copo corta. Então, você que sabe dessas informações que tem que tá todo cuidado ali atento para que a criança não venha se machucar. Exato. E você aprende ensinando. A partir do momento que você vai ensinar algo para o seu filho, você acaba aprendendo também, você traz aprendizado. E você vai, né, adquirindo experiência, vai sabendo como lidar melhor com o seu filho, vai conhecendo ele também, né? Ele te conhece, você conhece ele. E isso é muito importante. A gente tá disposto a ensinar e disposto também a aprender. Exatamente. Como eu já tinha citado antes também, né? A gente aprende muita coisa com ele ensinando pra gente, né? Porque às vezes a gente pensa que não pode aprender com quem é mais novo, mas quem pensa assim tá redondamente enganado. A gente tem que aprender com as futuras gerações, com as anteriores e com as atuais, independente. E tipo, ele ensina bastante coisa pra gente. E conforme a gente tá ensinando coisas pra ele também tá ensinando pra gente. No geral, tudo, né? Se você ensina na escola, você vai aprender um pouco mais. Se você ensina alguém a dirigir, você vai aprender um pouco mais. Até aquela pessoa ali que tá aprendendo a dirigir naquele exato momento pode acabar te ensinando algo que você não sabe, né? Então, é isso. A gente como casal, a gente já se dava muito bem, a gente tinha uma conexão muito boa. Mas depois de nossos filhos, tudo melhorou. Tem mais trabalho, é mais cansativo, tem toda, né, questão de você se dedicar e as prioridades mudarem. Mas é maravilhoso, é muito bom ter uma família. Ele nos ensinou a ser pessoas melhores, a ter mais empatia. E o vídeo foi esse, espero ter ajudado vocês de alguma forma, com um conselho, com uma palavra. Se você tá esperando por um bebê, que você fique mais tranquilo e tudo mais, né? Nesse vídeo falamos sobre rotina, prioridades, relacionamento e conexão do casal, um novo amor e paciência e aprendizado. E é isso, galera. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, se possível compartilhe se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E compartilhe sua experiência, como tá sendo. Sim, comente aí embaixo. Se você de repente quiser tirar alguma dúvida, né? A gente pode também estar tentando ajudar aí. Isso. E esse barulho de fundo aí durante o vídeo todo foi o nosso bebezinho, que ele tá aqui, né, participando junto com a gente. Traquinando bastante. Da forma dele, ele tá participando. E é isso, galera. Se inscrevam, compartilhe esse vídeo para alguém se de alguma forma ele ajudou. E dê seu joinha. Nos siga para novos vídeos. Valeu! Valeu!